Bom dia a todas e todos, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, dia de várias divulgações importantes que a gente vai passar aqui com vocês. A gente vai falar sobre as estatísticas fiscais do Banco Central, vamos falar do preço da cesta básica, notícia aí que mexe com o nosso bolso, mas tem outros assuntos importantes também para a gente tratar, porque saíram os dados do varejo, do setor comercial aqui do Brasil, e em dezembro eles decepcionaram bastante o mercado, então a gente vai explicar tintim por tintim isso para vocês. Mas antes de passar por todos esses assuntos importantíssimos, quero dar bom dia para o André. André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje, dia que saiu notícias do varejo, decepcionando bastante aí a economia, preocupante, inclusive, principalmente pelo fator sazonal. Saíram notícias da cesta básica, a gente está vendo os efeitos desses graves problemas climáticos que o Brasil está vivendo aí. Isso já está afetando principalmente os alimentos in natura e está aumentando consideravelmente o preço dos alimentos. Temos também o imposto de renda, que ontem à noite teve o anúncio do reajuste da tabela, pelo menos na primeira faixa de isenção. Mas, como sempre, né, a gente já começa aí com a nossa agenda, então vamos para a nossa agenda do dia já, Débora? Vamos lá, porque hoje tem bastante coisa importante na agenda. A gente teve o resultado do Bradesco, né? Então, o balanço do Bradesco foi divulgado antes da abertura do mercado. Então, eu já adianto que o balanço do Bradesco decepcionou, ficou menor do que 2022 e também frustrou as expectativas do mercado, principalmente ali as expectativas da Bloomberg. A gente teve aí um lucro bem abaixo do esperado por essa aí, agência de notícias, né? E importante player aí do mercado. Então, a gente teve aí essa frustração do mercado em relação ao balanço do Bradesco. A gente vai, na abertura, explicar aí o que isso está impactando, tanto o setor financeiro como as ações do Bradesco e por que isso aconteceu. Mas então, eu já adianto que o Bradesco frustrou as expectativas. A gente tem produção industrial sendo divulgada aí na Alemanha, né? Já foi, na verdade, divulgada às 4 horas da manhã. O IPC FIPE de fevereiro da primeira quadricemana, então a gente tem aí o IPC semanal da primeira semana de fevereiro divulgado pela FIPE. Hoje a gente tem no radar 4 dirigentes novamente do Banco Central dos Estados Unidos se pronunciando e alguns dirigentes na Europa. Então a gente tem aí a Sarah Breeden falando aí no Reino Unido. Ela vai participar de uma conferência, ela é uma dirigente do Banco Central da Inglaterra. A gente tem o CPI de dezembro aí sendo divulgado, né, dos países da OCDE e as estatísticas do setor público consolidado aí, divulgado pelo Banco Central. Esse a gente vai passar com vocês no detalhe. Temos a pesquisa mensal do comércio, então a atividade do setor comercial, que, como a gente já adiantou, frustrou bastante as expectativas do mercado. Produção e vendas de veículo em seguida, balança comercial dos Estados Unidos agora pela manhã e estoques de petróleo, 12h30, então a gente deve ter aí alguma movimentação na commodity que está bastante volátil essa semana, então 12h30 sai os estoques de petróleo. Às 13 horas temos a diretora do FED participando de alguns eventos, então como eu falei, hoje a gente tem 4 dirigentes do FED e dirigentes do Banco Central da Inglaterra participando de eventos. Isso também deve ficar bastante na centralidade, até porque a gente tem aí essa expectativa em relação à política monetária dos países. Então, isso pode puxar e limitar aí as altas ou puxar para baixo as bolsas. A gente tem balança comercial mensal sendo divulgada aqui no Brasil às 15 horas, então durante a tarde. E depois do fechamento, a gente tem o balanço da Alpargatas, balanço da TOTS, Disney e feriado no mercado financeiro em Taiwan, continua o mercado fechado por lá. E depois, às 10 horas da noite, 10h30, o CPI e o PPI, então o índice de preços ao produtor e ao consumidor de janeiro na China. Esse dado também bastante esperado. Então, hoje um dia marcado por dirigentes de Banco Central se pronunciando, balanços, né, ficando aí bastante no radar, a produção industrial aqui no Brasil e a inflação lá da China deve ser a cereja do bolo do fim do dia. Já falando em China, né, os mercados chineses continuam bem empolgados, né? A gente tem a notícia aqui, inclusive, para vocês saberem, né, o que vocês devem esperar.
o que pode movimentar a Bolsa brasileira, o que pode movimentar os mercados mundiais, mas vamos para a Ásia porque a China continua empolgada por causa dos anúncios desses rumores ainda, né, de possíveis estímulos, né? Então, explica um pouco para a gente aí como que estão os mercados asiáticos, Débora. Estão animados. Hoje os mercados continuaram bem animados, sobretudo na China. A gente teve aí um dia positivo no Xangai Composto e no menos abrangente também, então foi um dia bem positivo entre as bolsas chinesas, porque a gente continuou tendo reflexo daquilo que a gente falou ontem para vocês, os estímulos ali esperados no mercado financeiro chinês, tanto por reguladores como ali por um grande fundo de investimento. Então a gente tem o fundo de investimento entrando aí com posições compradas em ativos chineses e várias medidas ali de estímulos em relação a dividendos e recompra de ações pelo órgão regulador chinês. Junto a isso, o mercado ainda está aí esperando que o Xi Jinping, o presidente da China, se reúna com os dirigentes ali de órgãos reguladores do mercado também para tentar pensar em outras medidas, estipular outras medidas aí que possam estimular o mercado chinês. Esse dado ainda não é oficial, não é confirmado, mas essa notícia foi veiculada ontem pela Bloomberg e, inclusive, fez bastante barulho no mercado. Então, a gente tem essa continuidade de tendência de alta no Xangai Composto. Em outras regiões da China, da Ásia, a gente não teve esse mesmo comportamento, então foi um dia misto, mas o Xangai Composto continua aí revertendo parte das suas perdas e já pelo menos no mês fica num acumulado positivo e diminuiu as perdas do ano. O Xangai Composto vem sofrendo muito com as incertezas em relação à China e por conta do setor imobiliário, então a gente tem todas essas medidas justamente tentando estimular aí o mercado financeiro chinês. Perfeito. Vamos agora para o Brasilzão, então, Débora, porque a gente tem, então, que saíram os dados do varejo, né? Hoje saiu a pesquisa mensal do comércio e você teve, então, uma queda mensal de 1,3% em dezembro, um mês que costuma ter altas consideráveis, porém, no ano, a gente teve um aumento de 1,7% da atividade do varejo, né? Vamos explicar, então, primeiro o que aconteceu. Mesmo o resultado tendo sido ruim em dezembro e abaixo do esperado, o mercado estava esperando uma queda de 0,2% só, e o varejo caiu 1,3%, foi melhor do que ano passado. A gente esperava mais, inclusive, porque pelo que a gente viu em novembro, uma alta de compras de produtos de valor agregado como eletrodomésticos, móveis, equipamentos eletrônicos, principalmente notebooks, computadores, né, material de escritório. E isso aí não permaneceu em dezembro. Todos os setores, basicamente, numa época que se costuma ter uma alta das compras, principalmente por causa das festas de fim de ano, principalmente por causa do Natal, inclusive, né, você teve, então, essa queda observada. Vamos ver agora por setor, né, o que está acontecendo. Uma queda, no geral, de 1,3%, sendo que as únicas 3 altas observadas foram nos combustíveis, de 1,5%, nos hipermercados e supermercados em 0,8% e no material de construção em 0,4%. Então, o brasileiro, ele conseguiu que abastecer o carro, comprar as coisas para as festas de fim de ano, para a ceia de Natal e para a ceia de Ano Novo, e comprou alguma coisinha de material de construção para reformar a sua casa. No resto, ele não gastou dinheiro, ele fechou a torneira, ele comprou bem menos do que tinha antes. Você vê tecidos e vestuário, ou seja, roupas, com uma queda de 3,5%. Móveis eletrodomésticos que tinha surpreendido por causa dos efeitos da Black Friday, uma queda de 7% em relação ao mês anterior. Material de escritório, ou seja, equipamentos eletrônicos como notebook, impressora, mouse e tudo mais, queda de 13,1%. Veículos, que também apresentou uma certa alta no mês de novembro, 4,5%. Então, o brasileiro antecipou suas compras e, mesmo assim, a gente teve uma alta muito moderada no mês de novembro, de 0,1%, e fechou a torneira no mês de dezembro. A gente não sabe se esse dinheiro foi para ser consumido em serviços, a gente vai ver agora, né, vai sair o dado na sexta-feira de serviços, a gente vai mostrar para vocês, mas é um dado um pouco preocupante, né, Débora, esse do varejo, né? Exatamente, até pela sazonalidade de fim de ano, né, você espera que o brasileiro vá às compras aí, para compras de Natal, enfim, né, compras de fim de ano. Claro, a gente teve uma pequena alta em hipermercados e supermercados, que mostra também
aí um pouco dessa sazonalidade, mas um dado preocupante para a época, mostrando também que o brasileiro parece que foi às compras antecipadamente. Agora resta a gente esperar mesmo o setor de serviços para ver se essa renda foi aí absorvida nos serviços, né? Então o brasileiro deixou de gastar no comércio e no varejo e passou a consumir mais serviços. A gente vai ter o dado na sexta e a gente traz para vocês. Mas a gente tem uma outra notícia importante, essa mexe bastante com o nosso bolso, relativa aí ao preço da cesta básica aqui no Brasil e nas principais capitais. E aí aproveito para convidar vocês aqui no chat a contar para a gente se você está sentindo mudança aí nesse preço de cesta básica, como é que você está sentindo aí a alta dos preços dos alimentos, mas é algo que a gente já vem falando aqui bastante tempo, né, André? Desgraça pouco é bobagem. Hoje o dia é cheio de notícias negativas para a economia brasileira. A gente está avisando já faz tempo, né, que um dos principais fatores para a gente olhar a inflação esse ano é a questão dos alimentos, porque a gente passou ondas de calor e de fortes chuvas que não foram normais nos últimos tempos. Isso afetou a produção agrícola, isso está afetando a produção agrícola, principalmente daqueles bens consumidos, fabricados nos grandes cinturões verdes perto das capitais, né, que geralmente são hortaliças, algumas frutas, leguminosas que são produzidas lá, e isso está impactando e está elevando o preço dos alimentos consideravelmente. A gente tem então aqui como que está o preço da cesta básica nas 17 capitais pesquisadas pelo Diese. A de Florianópolis ganhou o posto agora de primeira capital, né? Parabéns, Florianópolis, 800,31 centavos é o preço da cesta básica, uma alta de 5,1%. A de São Paulo agora está custando 793,39, 4,25% de alta em um único mês. A do Rio de Janeiro, que estava em quarto, subiu para terceiro, inclusive, está em 791,77%, uma alta de 7,2%. Então você vê aí que praticamente todas as capitais tiveram alta. A única que não teve alta foi Fortaleza, que teve uma pequena queda de 1,9%, mas em todas tiveram altas. E bem consideráveis, Belo Horizonte com alta de 10,43%, ou seja, mais de 10% de alta é muita coisa, está custando R$ 724,73 a cesta básica agora da cidade, na capital, né? Então a gente vê um grande impacto aí do preço dos alimentos, vai impactar quando for sair o IPCA amanhã, já vamos esperar que vai ser o principal fator inflacionário do mês, vai ser os alimentos. Daí é uma boa pré para a gente observar que vai vir pesado a alta do preço dos alimentos. Isso aí é mais prejudicial ainda porque é uma inflação que afeta as pessoas com menor renda. Então, esse problema aí, que foi quase que uma solução durante o primeiro ano do governo Lula, né, uma inflação de alimentos muito baixa, até uma deflação de alimentos, o que melhorou o poder de compra do trabalhador brasileiro, agora está se mostrando como um grande desafio aí na questão inflacionária desse segundo ano de governo Lula, né? Exatamente. O pessoal aqui do nosso chat está comentando que está com seca lá no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso, e a gente sabe que é justamente isso que está acontecendo. Secas aí em várias regiões do país, chuvas abundantes aí em outros, trazendo enchentes, e o povo está falando aqui do preço do arroz-feijão, que a gente até já falou aí no IPCA 15. E a gente também sabe quanto essa matriz, né, essas culturas estão perdendo aí espaço nas safras para outras matrizes exportadoras, aí culturas que a gente planta, né, plantio para exportação. Algo que a gente também fala bastante aqui, que o agro não é pop, quem alimenta o brasileiro é a agricultura familiar. E a gente não conseguiu formar ainda os estoques reguladores, né? A gente teve um aumento no estoque de milho já, né? Mas a gente estava com os estoques todos zerados, então vai demorar, ainda mais com safra baixa, é difícil formar estoque regulador. Vai demorar um pouco, então não vai ser uma política, pelo menos no curto prazo, que você vai conseguir utilizar para amenizar o preço dos alimentos, né? Então, infelizmente, a gente vai teríamos que pensar em outra coisa, mas a gente sabe que no Brasil e no mundo, aí não é um problema só brasileiro, né? A única maneira de controlar a inflação que eles acham que é possível é a taxa de juros, né? Vamos ver se na próxima reunião do Copom o Campos Neto dá uma de cacique e cobra coral e manda chover para amenizar a inflação de alimentos, né? Mas acredito que não vai acontecer isso. Vamos falar do imposto de renda agora, Débora, que foi reajustado pelo menos a primeira faixa de isenção?
Exatamente, a gente teve aí o governo aumentando, né, esse limite de isenção, algo que a gente tinha falado aqui, né, porque por conta aí do aumento do salário mínimo, a faixa de isenção ia começar ali a pegar, né, na verdade iam deixar de ser isentos aí aqueles contribuintes que têm uma renda de 2 salários mínimos, mas a gente teve aí a medida provisória sendo anunciada, foi inclusive publicada no Diário Oficial ontem, e a gente teve a correção da tabela do imposto de renda, ainda longe do ideal, mas já aí abarcando pelo menos aí a isenção para quem recebe até 2 salários mínimos, algo que a gente já tinha falado aqui até em tom de crítica. Exatamente, né? Porque na verdade não é um reajuste de fato, é um reajuste quase que de inflacionário, né? Inflacionário não, reajuste devido ao aumento do salário mínimo, porque com o aumento do salário mínimo você ia ter que pessoas que ganham acima de 2 salários mínimos tivessem cobrança de imposto de renda, coisa que não aconteceu no passado. Então, na verdade, ocorreu um reajuste para quem ganha 2 salários mínimos, continua isento, ainda não é aquele valor que se espera, né, da isenção de imposto de renda. Então, infelizmente, ainda falta muita coisa para a gente conseguir melhorar isso, né? A gente precisava, na verdade, de uma mudança completa no imposto de renda que torne a questão mais progressiva, mais faixas de tributação, não somente 3 faixas, seria o ideal colocar umas 7, 8, 10 faixas de tributação, faixas que saem de 5% até 40% de tributação, para você tornar a coisa bem mais progressiva mesmo, né? E fazer com que realmente quem ganha muito mais pague mais, porque hoje, se eu não me engano, o limite está em 7,5 mais ou menos, né? Acima de 7,5, até, não sei se é 7,5, até menos na verdade, né? Você já tem a tributação máxima, né, de 27,5%. Então, o cara que ganha 30, 40 mil, o cara que ganha 6, 7 mil reais, pagam basicamente o mesmo valor de imposto de renda. Então, na verdade, esse seria o ideal, mas não entrou ainda na pauta, né? Então, pelo menos a gente tem uma reparação aí do que seria bem injusto, né? Aliás, uma regressão do que aconteceu no passado. Então, na verdade, só foi uma correção aí de tudo que ocorreu, né? Ainda longe do ideal, mas aí pelo menos as pessoas que vão ganhar aí 2 salários mínimos vão continuar isentas aí de imposto de renda. Vamos falar de um assunto que não muda nada, mas o mercado adora? O mercado adora. Vamos falar de estatística fiscal, porque hoje o Banco Central divulgou as estatísticas fiscais aí dos governos central e dos estados, e a gente teve aí algumas mudanças, né, principalmente na relação dívida-PIB. É algo que o mercado adora, é algo bem central para o mercado. Então, a gente, antes da abertura e antes, inclusive, da divulgação das estatísticas fiscais, o mercado já estava de olho nisso, já estava esperando, aguardando essa divulgação, e o mercado adora olhar a relação dívida-PIB. Até porque eles usam isso como argumento para falar que está aumentando o risco fiscal, porque a nossa relação dívida-PIB está aumentando. E, na verdade, né, a gente vê, principalmente quando a gente olha a dívida líquida, e mesmo a nossa dívida bruta, ela está estável há bastante tempo, principalmente quando a gente pega horizontes mais longos. Aqui a gente está olhando um horizonte mais curto, né, mas quando a gente olha o horizonte mais longo aqui, a gente consegue ver essa estabilidade aí da nossa dívida PIB. Mas é algo que o mercado gosta de martelar, então a gente vai trazer aí para vocês quais foram os principais impactos, tanto na dívida líquida quanto na dívida bruta, né? São as duas métricas. Inclusive o mercado gosta de mudar qual que olha, né? Hora olha uma, hora olha outra, para tentar aí realmente puxar aí esse assunto e focar nesse assunto. Mas a gente teve aí diminuindo, né, melhorando a relação dívida-PIB, o crescimento do PIB, porque se a gente tem um PIB maior, né, a gente vai ter um impacto de uma relação dívida-PIB menor. Então, o crescimento do PIB aí teve um impacto de menos 0,4 ponto percentual. E o ajuste da cesta de moedas que integram aí a dívida externa líquida também um ajuste de 0,3 ponto percentual negativo. Já a valorização cambial, os juros nominais apropriados aí tiveram um impacto positivo de 0,2 e 0,6% na dívida líquida, e também aí a gente teve um aumento no geral em relação ao mês passado de 1,2 ponto percentual. Em relação à dívida bruta, né, a gente teve também impacto dos juros nominais incorporados de 0,7 para cima em relação ao mês passado, das emissões líquidas de dívida, e aí o crescimento do PIB diminuindo aí a relação, porque a gente teve um aumento do PIB. Se a gente divide algo
por um valor maior, a gente vai ter uma relação menor. Então, aí 0,4 de impacto no PIB. Mas essa é uma métrica que realmente a gente trouxe porque o mercado vai olhar para isso. Isso deve impactar a abertura hoje. Então, a gente trouxe aí para conhecimento de vocês, mas como a gente sempre fala, muda muito pouco no restante, né? Exato. E só para avisar, está invertida aqui, né? Na verdade, onde está a dívida líquida, que é 74,3%, é dívida bruta. E onde está a dívida bruta, é 60,8%, é dívida líquida, tá? Então, só lembrar que, infelizmente, a arte saiu errada aqui, pedimos desculpa, mas é só inverter, só para explicar. A explicação continua a mesma, né? Então, Exato. de onde que saiu tudo isso, né? Vamos então agora, Débora, isso aí impactou o mercado alguma coisa aí? Impactou um pouco, viu? Um pouquinho? Porque o mercado gosta mesmo de olhar para estatísticas fiscais e, inclusive, o Banco Central soltou uma nota, né, junto às suas estatísticas e toda a divulgação da recomposição do ICMS para os estados, que aconteceu no mês de dezembro e teve um impacto nessa relação e nas estatísticas fiscais. Então, eles apontaram isso como aí um fator de impacto também muito justo aí que seja colocado. Então, a gente tem hoje o mercado caindo 0,63% e a gente tem alguns fatores que estão puxando o nosso Ibovespa para baixo. Tá? A gente pode separar 3 aí principais que estão puxando o nosso Ibovespa para baixo. O primeiro, com menor impacto, aí, que acaba ficando até um pouco em segundo plano, é a divulgação do varejo, dos dados do varejo, então do comércio como um todo. Ele frustrou bastante o mercado esperava uma alta de 0,3% no varejo ampliado e uma queda de 0,2% no varejo restrito. A gente teve números de queda muito maiores do que esses, então isso já começou ali azedando o dia do mercado antes da abertura. Antes da abertura também a gente teve o lucro do Bradesco sendo divulgado e esse lucro também frustrou as expectativas do mercado. Eles tinham uma expectativa de aproximadamente 4 bilhões, aí, até um pouquinho mais de lucro nesse trimestre, no último trimestre do ano passado para o Bradesco, e a gente teve um lucro aproximado de 2,91, se não me engano. Então a gente teve uma frustração, uma queda em relação a 2022, e isso fez com que o mercado ajustasse algumas posições e corrigisse a alta de ontem. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o setor do Ibovespa, né, que é o setor financeiro. Ontem a gente teve o Bradesco subindo mais de 7%, justamente na expectativa para essa divulgação trimestral. Então o mercado estava esperando um resultado mais positivo do Bradesco. E isso fez com que as ações subissem antes mesmo deles divulgarem os resultados com base nas expectativas. Hoje o Bradesco cai fortemente, justamente por essa correção. E ontem também a gente teve o Itaú subindo 4,30, justamente porque o mercado nesse caso, ficou feliz com o resultado trimestral. Mas aí hoje a gente tem também realizações de ganho e a gente vê essa correção forte no setor financeiro de quase 3% aí no índice que reúne as ações do setor. E ontem um pessoal aí perguntou no chat, então eu vou aproveitar para responder. Quem divulgou ontem o resultado foi o Itaú Unibanco, tá? Não a Itaúsa. Porque perguntaram, o conglomerado ou é só o banco? É só o banco, tá? É o Itaú Unibanco que divulgou aí o resultado. Outro ponto que deve limitar, o segundo ponto, esse com um pouco mais de força, é o rendimento das treasuries. Tiveram 2 dias de alta, ontem arrefeceram um pouco, mas hoje voltam a subir. Então a gente tem aí o rendimento das treasuries aqui de 10 anos atingindo 4,12%. Isso também pode ser um limitador aqui no Brasil e no exterior. E dependendo de como rolarem aí os pronunciamentos dos dirigentes do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, esse rendimento pode inclusive acelerar e também aumentar as perdas por aqui e levar os outros mercados para baixo também, que ainda não estão aí abertos e contabilizados. Então esses são os 2 pontos aí que devem também impactar além do resultado do comércio, hoje a nossa Bolsa. O rendimento das treasuries e as estatísticas fiscais devem ficar mais no radar do mercado, principalmente o rendimento das treasuries e as estatísticas fiscais acabam ganhando um peso também em um dia mais negativo. O Xangai Composto, ele subiu 1,43, como já falei pela manhã. Por outro lado, o Nikkei 225 sofreu uma leve queda de 0,11, se juntou àquela parte da Ásia que teve queda. O dólar, apesar aí da alta no rendimento das treasuries, a gente tem uma estabilidade do dólar, ele está ali em 4,97, muito próximo do 0 a 0, mas o DXY, ele cai aí 0,11 hoje,
Então, a gente tem o dólar enfraquecendo frente aos pares e se fortalecendo frente a mercados emergentes. Um ponto que pode diminuir e reduzir essa queda são as commodities. Agora o petróleo está 0,05, está bem aí perto do 0 a 0 também com leve alta, mas a gente teve um aumento no preço das commodities hoje por conta da China. Então isso também pode aí limitar a queda e puxar um pouco algumas ações para cima. S&P agora já aparecendo aí para vocês com alta de 0,47. Vamos ver se ele consegue ficar e manter essa alta, justamente porque ontem caiu bastante aí com a decepção do mercado, na verdade uma realização, correção do mercado no setor de tecnologia. Entre os 11 do S&P foi o que mais caiu, então hoje a gente tem aí essa aceleração. Ótimo, Débora. Dia 18 de fevereiro, né? Vamos lembrar aí, chamar de novo o nosso telespectador, né? A nossa super aula, né? A nossa webinar aí junto com o Renato Freitas, né? Quem conhece a história dele sabe que a história dele é maravilhosa, uma história de luta, né? Uma voz da periferia muito importante lá do Paraná, foi caçado, daí foi eleito de novo, estão tentando caçar ele de novo, porque ele incomoda muito, né? E a gente vai fazer o webinar A Voz da Periferia que os poderosos querem calar. Então, de graça, entrem aqui, já garanto sua vaga a partir das 20 horas do dia 18 de fevereiro. Está aqui o link aqui embaixo, iclmercado.com.br/aula. Vai ser imperdível. Já clica lá que o sininho do YouTube aparece para você, daí você não perde a aula. É uma aula imperdível mesmo aí, Renato Freitas, voz da periferia que os poderosos querem calar e uma voz aí que acaba até sobressaindo aí, uma voz muito importante para ser ouvida que normalmente é bastante apagada pela história, inclusive. Então, um webinário uma aula muito importante, a gente está aí ansioso pelo dia 18 de fevereiro e espero que vocês também estejam. Agora vocês ficam com ele, com o William De Luca, que vem aí em seguida com o Rolê ICL. A gente fica por aqui. Amanhã a gente traz convidado, porque é quinta-feira, dia de entrevista aqui no ICL Mercado Investimentos. A gente vai ter um convidado especial. E na sexta-feira aí trazemos os dados de serviços e amanhã também sai a inflação. Amanhã sai a inflação. Que mexe com o nosso bolso. Então, bastante coisa nesse finzinho de semana antes do Carnaval. Até amanhã. Um beijão para vocês. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Depois de ter sido caçado por fazer um protesto pacífico dentro de uma igreja, após o assassinato brutal de um irmão negro no Rio de Janeiro, ele teve a sua luta reconhecida e foi chamado por ninguém mais, ninguém menos do que o Papa Francisco para encontrá-lo na Itália. Ele é hoje uma das vozes mais importantes da política e da periferia no Brasil. Renato Freitas vai fazer uma conversa inédita com o Instituto Conhecimento Liberta no dia 18 de fevereiro, um domingo às 8 horas da noite. Para você participar dessa conversa, onde Renato Freitas vai revelar coisas que nunca revelou até hoje, é só você se inscrever no link que vai estar junto com esse vídeo. Se inscreve agora, chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder esse encontro histórico.